Goiânia, a capital do estado de Goiás, é uma das mais belas e ricas cidades do Brasil. Contando atualmente com 1,5 milhão de habitantes, é a segunda cidade mais populosa do Brasil Central, atrás apenas de Brasília. Entretanto, se considerarmos toda a área metropolitana, sua população chega a 2,5 milhões de cidadãos. Localiza-se no centro do estado de Goiás, sendo uma cidade relativamente nova, não tendo ainda atingido seu primeiro século de existência. Desta forma, é uma cidade moderna, tendo sido fundada, planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás. Goiânia foi concebida sob influência da Marcha para o Oeste, política desenvolvida pelo governo Getúlio Vargas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação do centro-oeste brasileiro. Até a fundação de Goiânia, a capital do estado de Goiás se localizava em Vila Boa de Goiás, uma pequena cidade localizada às margens do Rio Vermelho. Este é um afluente do Rio Araguaia, muito explorado em garimpos de ouro nos séculos 17 a meados de 19. Hoje, tal cidade chama-se Goiás Velho, sendo famosa por ser a terra em que nasceu e viveu a maior parte de sua vida a poetisa Cora Coralina. Entretanto, a ideia de se transferir a capital do estado era antiga e ganhou muita força a partir de 1870, com a decadência do ciclo do ouro e de seu esgotamento no leito e barrancas do Rio Vermelho. Porém, Goiânia, a nova capital, somente nasceria no século seguinte, por força de 2 decretos do interventor do estado, Pedro Ludovico Teixeira, nomeado pelo presidente Getúlio Vargas. Um de 1933 e outro de 1935. O primeiro demarcava uma área pertencente ao município de Campinas para ali se erguer a cidade, já estabelecendo o estilo de suas construções, o Art Deco. A pedra fundamental da nova capital foi então lançada por Pedro Ludovico no local onde hoje se encontra a Praça Cívica. As ruas e avenidas de Goiás obedecem a 2 características muito próprias. São ricamente arborizadas tanto lateralmente como em seu canteiro central e são denominadas por nomes e números. Estes, até certo ponto, dificultam a orientação dos motoristas, mesmo para os que residem há tempo na cidade. No cruzamento das ruas 85 e 87, sobre a praça e o viaduto Latifceba, um de seus monumentos mais significativos, formado por 3 pirâmides de concreto. O ápice de cada pirâmide indica para um dos 3 setores que mais se desenvolveram após a fundação da cidade: os setores Marista, Oeste e Sul. Aliás, no setor sul de Goiânia, atualmente estão seus bairros residenciais mais elegantes. A abertura do Flamboyant Shopping Center e dos hipermercados Walmart e Carrefour aqueceram o mercado imobiliário do setor sul e centenas de elevadas torres residenciais em aço e vidro foram erguidas. Aqui, de maneira geral, vive a elite e a população de maior poder aquisitivo da cidade. Goiânia tem 5 grandes shopping centers. O maior e mais antigo, inaugurado em 1981, é o Flamboyant. Possui mais de 270 lojas e 8 salas de cinema, recebendo cerca de 1.200.000 visitantes por mês, principalmente clientes das classes A e B. O Flamboyant Shopping Center está localizado no Jardim Goiás e sua frente é decorada com grandes e belos chafarizes e espelhos d'água. O Flamboyant Shopping promove ações como o Flamboyant in Concert, que traz artistas de renome nacional para shows na capital. Outra grande marca sua é a fantástica decoração do Natal,
que é mantida até meados do mês de janeiro seguinte. Agora vamos em direção à região oposta, em direção ao setor norte de Goiânia, conhecer a Praça Cívica, o centro geográfico da cidade. Estamos trafegando pela Avenida Radial Leste, nome que leva até as margens do Parque do Areião. O Parque do Areião, à esquerda em nosso sentido de direção, tem 240 mil metros quadrados e, juntamente com o Parque Vaca Brava e o Flamboyant, são os 3 maiores parques de Goiânia. Aliás, Goiânia é a mais arborizada capital brasileira, ou seja, a que tem o maior número de metros quadrados de áreas verdes por habitante, ou seja, 94. Situação que lhe deu o título de capital brasileira com a melhor qualidade de vida do país. O número mínimo recomendado pela ONU é de 12 metros quadrados por habitante. Atravessando o parque, essa via recebe o nome de Avenida 90 e continua mostrando um belo canteiro de palmeiras na separação entre as pistas, edifícios em estilo Art Deco e torres de aço e vidro. Nosso destino é a Praça Cívica, o centro geográfico e político-administrativo de Goiânia, onde se localiza o Palácio das Esmeraldas. Entretanto, antes de alcançá-la, a via pela qual trafegamos mudará de nome mais 2 vezes. Será Avenida 84 e depois Avenida 82, ao atingir o Palácio das Esmeraldas e com o nome de Avenida 82 circunda toda a Praça Cívica. Neste ponto já estamos na Avenida 84 e no fundo está o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede de inúmeros órgãos governamentais e secretarias de governo. A Praça Cívica é considerada o marco inicial da construção de Goiânia. Foi a primeira praça construída já em 1933. O histórico de construção da Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, ou Praça Cívica, está ligada à ideia original do espaço como sendo um polo de irradiação para compor uma nova capital de modelo radiocêntrico, projetada pelo arquiteto Atílio Correia Lima. Se localiza na parte mais alta da cidade, favorecendo uma ampla visão. De um lado, setor norte, com acesso aos centros habitacionais e comerciais. Do outro, o setor administrativo formado pelo Palácio das Esmeraldas, a residência oficial do governador, e contíguo a ele, o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, um prédio em aço e vidro com 10 andares, anteriormente chamado de centro administrativo. No Palácio Ludovico está a sede do governo do estado de Goiás, com o gabinete do governador, Casa Civil e a maioria de suas secretarias. Tombado pelo estado e pelo município, o Palácio das Esmeraldas é o bem cultural mais significativo da cidade. Logo depois de lançar a pedra fundamental de Goiânia, em outubro de 1933, o governador nomeado Pedro Ludovico Teixeira autorizou a construção do prédio. A nova capital estava nascendo e o governo necessitava de uma sede e residência. É chamado por Palácio das Esmeraldas devido à sua cor, que dá a impressão de que todo o palácio foi feito por pedras de esmeraldas. Tem 2 andares e no superior localiza-se uma sacada de onde os governadores faziam seus discursos para a população. Ainda hoje, a sacada é utilizada para comemorações de reeleição dos governadores vigentes no estado. Quando o visitamos, janeiro de 2016, a decoração do Natal passado ainda adornava os jardins do palácio. Na frente do palácio fica um busto em bronze do idealizador e construtor de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira.
Um dos maiores e mais ilustres cidadãos da história do Brasil Central, Pedro Ludovico, era formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi um dos líderes da Revolução de 1930 em Goiás, interventor federal do estado de 1930 a 1933 e governador de 1935 a 1937. A construção de Goiânia e a mudança da capital do estado para esta cidade são, sem dúvidas, os feitos mais importantes de seu currículo. No centro da Praça Cívica se localiza também o Monumento às Três Raças, uma homenagem às três raças que compõem a origem da cidade e do estado: o branco representando os bandeirantes, o negro dos escravos e o índio nativo. Tal monumento foi criado pela renomada artística plástica Neuza Moraes e mostra figuras humanas levantando um tótem com 7 metros, simbolizando a cidade e o estado. O terceiro edifício da Praça Cívica é o Museu Zoroastro Arteaga, criado em 1946. Leva o nome de seu primeiro diretor, o historiador e pesquisador que teve a preocupação de reunir um vasto material relacionado a Goiás e a fundação de Goiânia. Uma coleção de documentos e fotos históricas registra a história do estado de Goiás. Segundo o plano diretor de Goiânia estabelecido no projeto de 1935, a Praça Cívica funcionaria como um centro do qual irradiariam algumas das principais avenidas da cidade em direção às periferias. Estas seriam cortadas por vias transversais e concêntricas, à semelhança de uma teia de aranha. Em direção oeste, por exemplo, sai a Avenida Dona Gersina Borges Teixeira, nome dado em homenagem à esposa de Pedro Ludovico, e que termina em outro belíssimo parque de Goiânia, o Bosque dos Buriti. Na direção leste, passando pela Praça da Catedral Metropolitana, sai a Rua 10, em direção à Praça Universitária. Para a direção norte, o principal setor comercial de Goiânia, caminham 3 grandes avenidas a partir da Praça Cívica: Tocantins, Araguaia e Goiás. A Avenida Goiás, logo ao deixar a praça, é marcada por um grande relógio inaugurado em 1942, como parte do batismo cultural de Goiânia. Foi assentado sobre um elevado pedestal, sendo chamado apenas de O Relógio pela população local. O relógio é considerado como um dos mais antigos pontos de referência de Goiânia e um importante símbolo da influência Art Deco na cidade. A Avenida Goiás é uma das mais longas da cidade, sendo também considerada a mais bela e importante de Goiânia. Tem um grande canteiro central com ilhas para o estacionamento de ônibus coletivos e amplas calçadas ricamente arborizadas, sendo ladeada por inúmeros edifícios em Art Deco. Uma das principais transversais da Avenida Goiás é a Avenida Anhanguera, que liga os setores leste e oeste da cidade, tendo uma extensão total de 14 quilômetros. No seu cruzamento está a Praça Atílio Correia Lima, conhecida popularmente como Praça do Bandeirante. Isto porque aí se ergue o Monumento ao Bandeirante, uma escultura em bronze com 3,5 metros de altura, retratando o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, tendo uma bateia em uma das mãos e um bacamarte na outra. Esta estátua foi doada ao povo goiano pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito de São Paulo. Esta avenida, a Anhanguera, perdeu parte de sua arborização do canteiro central para a construção do eixo Anhanguera, corredor exclusivo para o Metrobus, um articulado de 3 corpos. Foi planejada e construída para ser o principal espaço comercial da cidade. A apenas 4 quadras do cruzamento com a Avenida Goiás se localiza os fundos do Mercado Central de Goiânia. Goiânia foi construída em pleno Cerrado brasileiro. Este bioma é a segunda maior formação vegetal de nosso país.
Nele já foram catalogadas quase 15 mil espécies de plantas nativas e destas, 170 apresentam um potencial para uso medicinal, segundo estudos recentes. Há evidências de que o homem já vem utilizando extratos de plantas para curar seus males há 50 mil anos. A fitoterapia é hoje uma área da medicina em plena expansão. Pode-se dizer que a grande maioria dos medicamentos hoje disponíveis no mundo é ou foi originado de estudos desenvolvidos a partir da cultura popular que fazem da rica biodiversidade brasileira um vasto campo de pesquisa científica. Além disso, já foram relatados mais de 200 frutos comestíveis e nativos do Cerrado. Estes são consumidos em sua forma natural e de diferentes maneiras, como sucos, licores, sorvetes, geleias e bolos, entre outros. As frutas do Cerrado são ricas em proteínas, fibras, energia, vitaminas, minerais e ácidos graxos. Seria, portanto, natural que vários entrepostos de vendas de produtos da flora do Cerrado fossem encontrados em Goiânia. O Mercado Central é um bem municipal e tem uma área superior a 6 mil metros quadrados, aberto há mais de 70 anos, sendo o mais antigo de Goiânia. É o maior centro de depósito e vendas de produtos do Cerrado. Possui hoje mais de 100 feirantes, sendo um dos pontos turísticos mais visitados da capital, mesmo depois do surgimento de grandes shopping centers e centros de compras na cidade. Seus produtos são reconhecidos pela qualidade, aromas e sabores ao longo dos anos. Inúmeras variedades de queijos, cachaças, fumos de corda, doces caseiros, piqui em conserva, farinhas, frutas, verduras, grãos, ervas e raízes medicinais e flavorizantes, das quais o Cerrado brasileiro é tão rico. Artesanatos em bambu e capim, farináceos e alimentos prontos. É também um grande centro gastronômico. Dizem seus habitantes que ninguém deve sair do Mercado Central sem comer a sua principal referência gastronômica, o empadão de Goiânia. Feita, o tempero é maravilhoso, é perfeita a empada. Para aquele céu aberto que há muito tempo, 15 anos. Nós somos de Brasília, mas todo final de semana nós estamos aqui em Goiânia, né, para apreciar a culinária. Nas proximidades do Parque Flamboyant, setor sul de Goiânia, há mais de 10 anos, funciona a Feira do Cerrado, com grande destaque para o artesanato confeccionado com produtos daquele bioma. Seus 16 expositores na abertura da feira em 2004 foram multiplicados por 10 e hoje são mais de 160 artesãos e artesãs. A feira funciona aos domingos das 9 às 13 horas, sempre se iniciando com a execução do hino nacional brasileiro. Para o presidente da Associação Cultural Feira do Cerrado, Mário Kichitze Neto, o grande diferencial está no fato de que todos os produtos expostos são necessariamente artesanais. O diferencial nosso é tentar resgatar a nossa cultura e nosso artesanato. Hoje você vai a outras feiras e só tem matéria industrializada, afirma. Por isso, quem se candidata a expor na Feira do Cerrado necessita passar por uma seleção que avalia, inclusive, se os produtos não são terceirizados. A Feira do Cerrado é um local extremamente agradável, com ampla área de estacionamento sombreado pela própria vegetação. Para garantir o clima familiar, na feira não são comercializadas bebidas alcoólicas. Funciona aos domingos, sendo ocupada por famílias inteiras que aqui passam longos períodos deste dia, fazendo suas refeições em barraquinhas de comidas típicas que a feira oferece. Uma boa área coberta com serviço de som oferece bons shows de música regional para os seus frequentadores. Nesta banca, frases chamativas pirografadas em madeira do Cerrado.
O emprego do capim dourado. Muitos se assemelham a semijoias douradas. Sementes de baru, uma fruta do cerrado na confecção de enfeites femininos. Aqui a própria fruta. O babaçu. Plantas do cerrado miniaturizadas. Artefatos em argila. Grandes pintores regionais e suas telas. Belíssimo artesanato em madeira e argila, formando mini cachoeiras. Artesanato em papel feito de folhas e fibras da bananeira. No setor culinário, os biscoitos doces e salgados. A rapadura de cana-de-açúcar com diversos aromas e em forma de imagens. Os famosos empadões já embalados para a viagem. Mel de diversas espécies de abelhas do cerrado. A apenas uma centena de metros da Feira do Cerrado se localiza o famoso estádio Serra Dourada, um dos maiores e mais belos estádios do Brasil, antes das grandes arenas construídas para a Copa do Mundo de 2014. No estádio Serra Dourada mandam seus jogos o Goiás Esporte Clube, o Vila Nova e o Atlético Goianiense, todos com sede em Goiânia. Entretanto, o clube mais tradicional da cidade é o Goiânia Esporte Clube, que usa cores alvinegras e que um dia já se chamou Corinthians de Goiás. Hoje, o Goiânia disputa a segunda divisão do futebol goiano. Embora Goiânia tenha uma arquidiocese com sede na sua grande e bela capital metropolitana, no centro da cidade, o grande centro religioso do estado de Goiás é a cidade de Trindade, a 18 quilômetros de Goiânia. A ela se chega pela rodovia A60 ou rodovia dos Romeiros. Todos os anos, entre os últimos dias de junho e os primeiros de julho, os 18 quilômetros desta rodovia se cobre de romeiros desde a cidade de Goiânia até Trindade. A pé, a cavalo, em carros de bois, parece que o mundo se desloca para Trindade, a capital da fé dos goianos. Trindade é uma cidade com aproximadamente 120 mil habitantes da região metropolitana de Goiás. Em Trindade se localiza o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Atualmente, este santuário recebe até 3 milhões de fiéis em romaria anualmente, durante os 9 dias de duração da Festa de Trindade, entre o último sábado do mês de junho e o primeiro domingo do mês de julho. Tudo se iniciou por volta de 1840, quando um medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria foi encontrado nas margens do córrego do Barro Preto pelo casal de lavradores Constantino Xavier Maria e Ana Rosa Xavier. Eles beijaram o medalhão sagrado e levaram-no para casa. Extremamente religiosos, Constantino e seus familiares começaram a rezar diante do medalhão todas as noites. A notícia se espalhou e, aos poucos, outros moradores locais em Romaria se dirigiam à casa dos lavradores para rezarem juntos à Santíssima Trindade. Em 1848, no local em que a relíquia foi encontrada, foi construída a primeira capela, coberta de folhas de buriti. Com o aumento dos fiéis, foi necessário a construção de uma capela maior, no mesmo local.
Uma terceira capela foi erguida em 1876. Barro Preto virou povoado e em 1891 foi transformado em distrito e finalmente na cidade de Trindade. O primeiro santuário do Divino Pai Eterno foi inaugurado no ano de 1912. Este passou a ser mais conhecido como Santuário Velho e atualmente é a paróquia matriz de Trindade. A atual basílica ou santuário, também chamada de Santuário Novo, começou a ser construída em 1957, quando foi instalada a Arquidiocese de Goiânia, e com a ajuda dos fiéis, a partir de 1974, já era possível a realização da novena e a festa do Divino Pai Eterno no local. Tudo em Trindade está voltada para a fé católica. Na entrada da cidade, para quem vem através da rodovia dos Romeiros, foi levantado um belo pórtico em cruz, dedicado ao Divino Pai Eterno. A avenida que se dirige ao santuário apresenta em seu canteiro central vários conjuntos de belíssimas estátuas, representando a Via Crucis, ou as 14 estações da Paixão de Cristo. Desde o seu falso julgamento pelos homens de Pôncio Pilatos, até sua morte e descida da cruz. No exercício da Via Sacra, como também é chamada, os fiéis percorrem mentalmente a caminhada de Jesus carregando a cruz, desde o pretório de Pilatos até o Monte Calvário, meditando simultaneamente no seu sofrimento. Tal exercício teve origem na época das Cruzadas entre os séculos XI e XIII. Os fiéis que então percorriam na Terra Santa os lugares sagrados da Paixão de Cristo quiseram reproduzir no Ocidente a peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em Jerusalém. Já no pátio do santuário, um enorme matacão de rocha foi escavado e transformado em uma gruta para repouso de fiéis aos pés de uma estátua de Cristo e local para acenderem suas velas. A Basílica Santuário é a única do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno ou Deus. Se bem que enorme, é muito simples, não sendo possível identificar qualquer estilo arquitetônico. Tem entradas laterais e frontal, com escadarias e rampas para facilitar o acesso de pessoas desabonadas fisicamente. Internamente, apresenta nave única, belas estátuas de figuras bíblicas ladeando o altar principal. Outro destaque do templo é o seu conjunto de 59 vitrais, vivamente coloridos, e mais 19 sobre a cúpula. A cada ano, as romarias para homenagens ao Divino Pai Eterno vêm aumentando. 2.200.000 pessoas em 2016 e 200.000 a mais em 2017. Trata-se de uma verdadeira celebração de fé e religiosidade, que se dividem entre o Santuário Velho e o Santuário Novo. Neste período de 10 dias da festa se celebram centenas de missas, novenas, orações do terço, batizados e procissões. Durante 10 dias, a capital da fé de Goiás recebe romeiros vindos de todas as cidades do Brasil e até do exterior. A pé, de carro, caravana de ônibus, cavalos e mulas, os devotos passam por muito tempo na estrada até chegar à casa do Pai. A religiosidade e a devoção atraem milhões de pessoas que reconhecem no Pai Eterno a força para seguir em frente.
Porém, a romaria que mais emociona romeiros e visitantes de Trindade nesta época é a dos velhos carros de bois, vindos de todo o estado e de estados vizinhos. Movidos pela fé própria do caboclo, alguns percorrem centenas de quilômetros por estradas rústicas, atravessando riachos sem pontes, com suas rodas cantando num lamento triste que lembra a origem humilde de nosso caboclo, a quem o Brasil deve a sua colonização em seus primórdios. Na terra do Pai eterno, minha jornada durou longos dias. Trabalhei duro o ano inteiro, fiz os meus planos pra romaria. Pedi aos anjos pra iluminar meus passos e o Pai eterno pra ser o meu guia. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor.